Bom, pessoal, continuando com a temática de empresas que estão inovando na economia circular, é um prazer poder apresentar aqui o Marcelo Ebert, da IVE. O Marcelo, depois de 15 anos no mercado financeiro, foi comandar em 2011 a Terpenoil, empresa de química verde focada em produtos profissionais de limpeza e tratamento do ar. No início do ano, lançou a IVE, uma marca de produtos naturais de home care em cápsulas que chega para romper velhos hábitos e renovar o mercado dos produtos de limpeza de forma mais inteligente, eficaz, prática e antenada com o novo mundo em que vivemos. Eu vejo a IVE como uma empresa de exemplo, que nasceu com o DNA de economia circular, e eu acho muito legal a gente poder escutar um pouco aqui do Marcelo contar a sua história. Manda ver, Marcelo. Legal, Ian. Obrigado. É um prazer estar aqui falando para vocês da BW Expo. É uma honra poder contar a história da IVE, que é uma startup, e eu espero poder inspirar vocês e deixar bastante claro por que a gente tomou as decisões que a gente tomou de inovar num mercado que é tão conservador como o mercado de produtos de limpeza, tá? Eu trouxe uns slides, então eu vou compartilhar aqui minha tela, assim vocês conseguem ter uma noção visual do que eu estou falando, tá? Bom, eu estou acostumado a falar em muitos eventos de inovação, né? E aí as pessoas, elas meio que já se preparam para ver alguém que inventou um aplicativo, alguém que vem falar de inteligência artificial, de internet das coisas, dessas letrinhas modernas que agora a gente fica vendo em tudo quanto é lugar, né? Que são bastante importantes para a evolução, que de fato representam uma evolução tecnológica muito grande, né? E aí, nessa primeira página, eu falo, olha, não é disso que eu vim falar aqui nos próximos minutos, né? Eu vim falar de uma inovação que eu acho que ela é tão importante quanto a inovação tecnológica, né? Não deixa de ser uma tecnologia também, mas a grande inspiração que a gente teve para fazer as coisas que a gente faz, né? Ela veio da natureza, né? A natureza, que é o departamento de P&D com maior experiência que existe por aí, ele está no mercado há mais de 8 milhões de anos, né? Então foi nesse departamento de pesquisa e desenvolvimento tão experiente que a gente foi buscar inspiração para fazer as coisas que a gente faz, né? Não é a primeira vez também que alguém vai na natureza se inspirar, né, para fazer determinada coisa, né? Leonardo da Vinci, nessa tela aí, mostra claramente que o desenho da sua primeira máquina de voo foi bastante inspirado no voo dos pássaros. Existem N exemplos de arquitetura e de construção que são inspirados em construções, vamos dizer assim, da natureza. Nessa foto aí, vocês estão vendo do lado esquerdo um cupinzeiro, né? E do lado direito uma construção, se eu não me engano, na Nigéria, que foi inteiramente inspirada na capacidade de manutenção da temperatura e umidade dos cupinzeiros, né? Sem qualquer tipo de refrigeração ou ventilação forçada, né? E até mesmo a velha serpentina, né, que a gente usa para gelar cervejas, chopes e outras bebidas, né? Ela é bastante inspirada também no sistema circulatório de animais que conseguem, apesar de altas amplitudes de temperatura, né? Eles conseguem manter a sua temperatura corpórea constante, né? Então, existem N inspirações que a natureza pode dar para coisas simples, né? Para necessidades simples, né? Do nosso dia a dia. E foi na tecnologia da natureza que a gente foi se espelhar e foi se inspirar, né? A principal rota que a gente pegou para se inspirar, né? A principal molécula natural que a gente pegou para se inspirar é uma molécula muito importante que se chama terpenos, né? Os terpenos, eles estão presentes em todas as plantas, praticamente, em todos os vegetais. É uma classe de substâncias orgânicas, né, com carbonos, oxigênios, ligados por aquelas ligações que a gente aprendia no segundo grau, né?
No meio natural, eles são muito importantes para manter o equilíbrio do meio natural e para manter também a asepsia do meio natural, né? Então, mais ou menos em 2011, quando eu deixei de ser bancário, eu fui me juntar a um pessoal que já estava estudando, né, e trabalhando com esses terpenos, né, e tentando fazer aplicações práticas utilizando esse tipo de molécula, né? E as primeiras aplicações elas estavam muito ligadas à limpeza, né? Produtos de limpeza profissional, desengraxantes profissionais, produtos neutralizadores profissionais, né? Então foi desde então que a gente está tentando dar significado industrial a uma tecnologia que foi inventada numa bancada de laboratório, né? E a gente já está aí há praticamente 13 para 14 anos, né? Trabalhando com os terpenos, fazendo produtos de limpeza, fazendo desengraxantes, fazendo neutralizadores de odor. E mais ou menos há uns 2 anos atrás a gente resolveu experimentar uma ida ao mercado do consumidor final, né? Porque todas as nossas experiências elas estavam relacionadas ao mundo B2B. Então a gente tinha uma empresa, a gente tem ainda essa empresa, tem uma fábrica que faz produtos e vende para outras empresas, né? E a gente resolveu testar então essa tecnologia indo para o mercado de consumo final. E essa é a história da Ive. A Ive então é uma empresa de produtos de limpeza para casa, né? Que vai até a sua casa. Então você que precisa lavar roupa, precisa lavar louça, precisa passar um desinfetante no banheiro, a Ive possui esses produtos e eu vou explicar como é que a gente resolveu fazer o que a gente agora está fazendo, né? O mercado de limpeza de home care é gigante, é um mercado de 156 bilhões de dólares no mundo inteiro, né? O Brasil é um mercado bastante importante, vocês vão ver no próximo slide que a gente é o mercado número 4, né? A gente só está atrás dos Estados Unidos, Japão e China, né? E é um mercado que movimenta 65 milhões de lares aqui no mercado interno, né? Gera 44 mil empregos no Brasil, são basicamente 2 mil empresas, né, que atendem esses 65 milhões de lares, e como eu falei, atrás de Estados Unidos, Japão e China, né? Então o brasileiro de fato tem mania de limpeza. Isso fica muito claro quando a gente compara os nossos hábitos de limpeza aos hábitos de limpeza de outros países, né, que são inclusive mais populosos, inclusive mais desenvolvidos, então que limpam per capita menos do que a gente, né? O mercado dominado aí, vocês podem ver na parte direita do slide, o mercado dominado por multinacionais, né, que estão presentes em praticamente todos os países, ou os maiores países do globo, né? Um mercado bastante conservador, vamos dizer assim, tá? Em qualquer lugar do mundo que você vai perguntar o que é importante para um produto de limpeza, né? É impossível não surgirem duas coisas em primeiro e segundo lugar, que é a questão do preço e a questão da performance, né? Depois, alguns atributos ligados à fragrância ou mesmo a atributos ligados à sustentabilidade começam a aparecer. Mas é um mercado muito duro em que você precisa de fato demonstrar que o seu produto tem eficiência, né, eficácia e que ele tem preço competitivo, tá? A gente começou a pesquisar, né, mais ou menos era 2017, a gente começou a pesquisar na Euromonitor, na Mintel, na Nielsen, ler na Wired, na Fast Company, na Trendwatching, a gente começou a pesquisar o comportamento do consumidor, né, e quais eram as tendências desse comportamento de consumo que esse consumidor estava apontando, né? Essas são casas que pesquisam somente isso, né? Quer dizer, somente não, mas tem uma grande área que fica fazendo pesquisas sobre o comportamento do consumo, e a gente foi entender o que estava acontecendo, né, nos idos de 2017 com essas tendências de comportamento de consumo. E lá atrás a gente já via, né, que existiam uma série de marcas novas, né, uma série de startups, né, unicórnios, perdão,
que já estavam fazendo uma disrupção muito grande em seus mercados, né? Quer seja, por exemplo, a Uber no mercado de transporte, o WhatsApp no mercado de telefonia, vamos dizer assim, Netflix no mercado de streaming de vídeos, Nubank na parte de serviços financeiros e assim por diante, né? Então, acho que todo mundo consegue olhar para essa página e consegue entender que essas são empresas, essas são marcas, né, que de fato estavam procurando reescrever a história em seus segmentos, né, e eram marcas que estavam muito alinhadas, né, com o comportamento de consumo que a gente vinha lendo naquelas fontes da Euromonitor, da Mintel, da Nielsen, né? E aí a gente foi dar um mergulho sobre que tendências de consumo, né, influenciavam o consumidor no que dizia respeito a produtos de limpeza para casa, né? E aí foi que a gente percebeu, foi um grande momento que a gente teve em a gente perceber que, via de regra, né, as tendências de consumo que a gente estava vendo, né, elas não combinavam com aquilo que a indústria estava entregando, né? E eu vou dar aqui 3 exemplos, que foram os 3 maiores exemplos que a gente conseguiu separar, vamos dizer assim, que ficaram mais claros para a gente, que foram os grandes motivadores para que a gente resolvesse criar a IVE, né? O primeiro, né, comportamento de consumo ligado às embalagens, né? Eu acho que eu nem preciso explicar muito, né? Hoje em dia todo mundo sabe que a questão das embalagens, principalmente a utilização de plástico de uso único, é um assunto muito sensível, né, na nossa sociedade atual, né? É um assunto que eu diria que já está no mainstream, é um assunto que já foi capa da National Geographic, é um assunto que já passou por pequenos hábitos de consumo diários, como a questão dos descartáveis, a questão do canudo, né, que foi bastante falada por aí, né? Mas, de fato, a gente tem um consumidor preocupado em ter, nas marcas que ele consome, embalagens sustentáveis, tá? Eu acho que, quanto a isso, pouca gente se arriscaria a tentar refutar isso, tá? Então, de um lado, consumidores pedindo embalagens sustentáveis, e de outro lado, na categoria de home care, o que a gente tem, né? Quando eu falo isso normalmente nas palestras, né, as pessoas caem para trás, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas mais do que 90% do que tem em qualquer garrafa de produto de limpeza é água, né? Então é uma indústria, né, que a gente brinca, fica colocando água para passear, né? Colocando uma pitada de agente químico sintético, né, de limpeza, misturada com 90, 95% de água e envasando isso em embalagens de plástico de uso único, né? A consequência disso a gente já sabe, que é o sufocamento dos oceanos pelos plásticos e também a questão muito relevante, né, de gestão de resíduos, que eu acho que tem muita gente aqui que é bastante especialista nisso, né? Não é o meu caso, né? Mas eu consigo enxergar uma relação de causa e efeito, uma relação de consequência, né? Você tem um produto que ele é muito volumoso e que você precisa embalar ele numa embalagem de uso único, e depois, o que você faz com essa embalagem, né? É isso que você vê nas gôndolas de mercado. Imagina que em cada garrafa dessa que tem aí, né, você tem de 90% a 95% de água, né? E olha a oportunidade que você teria se você conseguisse retirar essa água toda dessas embalagens, né, já que a água a gente tem na bica da nossa casa, né, e vender apenas o produto concentrado, né? Por que isso não estava acontecendo, apesar do consumidor demandar tanta sustentabilidade para as embalagens de produtos que ele consome, né? Por enquanto eu vou deixar o ponto de interrogação, que naquela época, quando a gente estava pesquisando isso, ficou esse ponto de interrogação, né? Mas é uma foto chocante de embalagens de plásticos acumuladas aí pelos aterros e lixões da vida, né? Bom, segunda tendência de consumo importante que a gente mapeou na época, né, é a questão do consumo consciente, né?
ela já estava sendo verificada na prática, principalmente na indústria de alimentação, na indústria de cosméticos, na indústria de personal care, de bens de consumo, sabonetes, vamos dizer assim, shampoos, né, de consumo pessoal, né? Então estava bastante claro isso, e está bastante claro isso, e cada vez isso tá mais no mainstream, né? Então você tinha isso de um lado, então o consumidor pedindo produtos com ingredientes que provocassem menos impacto na sua saúde e no meio ambiente, né? E de outro lado, um setor que, via de regra, usa apenas ingredientes sintéticos, né? Que não são proibidos, obviamente, mas que são ingredientes que têm um alto poder de criação de reações alérgicas. São produtos que, se mal utilizados, eles podem aumentar a intoxicação. Quem nunca teve uma coceirinha ou uma alergia a produtos de limpeza, né? São esses nomes, esses palavrões que vocês encontram quando verificam um rótulo de produto de limpeza no supermercado, né? Então, esse é o segundo problema, um problema ligado aos ingredientes, né? E o terceiro problema, né, ninguém tem mais tempo para nada, né? Todo mundo está procurando produtos, soluções e serviços que facilitem a sua vida, né? E se tem uma coisa que não é pensada para facilitar a nossa vida, é a maneira de comprar produto de limpeza, né? Então você tem que se deslocar até um local, né? Fazer 7 movimentos, né, que eu já contei, tirando o produto da gôndola, colocando no carrinho, colocando no checkout, até que ele chegue na prateleira da sua casa. Isso não é nada cômodo, né? E depois você tem que lidar com onde você vai guardar isso, com o problema de onde você vai armazenar isso, né? E, gente, comprar produto de limpeza, né? Eu não estou aqui para romantizar isso, né? Comprar produto de limpeza não é legal, não é romântico, entendeu? É muito necessário, porque o produto de limpeza, principalmente nesse momento de pandemia, ficou bastante claro para todos, que ele traz saúde para nossas casas, tá? Mas não é um negócio romântico, não é um negócio que tem apelo emocional, tá? Ninguém acorda no sábado de manhã, se espreguiça e fala, nossa, hoje eu vou comprar um multiuso, né? As pessoas têm vontade de comprar coisas que deem prazer, né? E eu acho que produto de limpeza, tirando uma minoria da população que de fato encontra prazer na limpeza, eu acho que está longe de ser uma categoria que toca, vamos dizer assim, emotivamente as pessoas. Então, a experiência de compra, né, que hoje a indústria entrega, né, ela é completamente desalinhada com a necessidade de comodidade que hoje a gente precisa ter, né? Em resumo, gente, né, o ponto que eu quero fazer aqui nessa primeira parte da apresentação, né, é que essas 3 dores, né, elas fazem com que o consumidor de produtos de limpeza para casa seja um consumidor extremamente carente, né, e atendido por uma oferta do século passado, né? Esse mundo de startups, ele tem muito isso, né, de você ver um mercado que ele é grande o suficiente, e a gente provou que o mercado é bastante grande, né? Você mapear problemas, né, que existem nesse mercado, né, de arbitragens entre comportamentos de consumo e entregas de empresas que hoje dominam esse mercado, e foi justamente nessa retórica que a gente entrou, tá? A gente já tinha um propósito muito claro, né, que a gente vinha já trabalhando na nossa empresa de business to business, né, na nossa empresa de produtos de uso profissional, que ficava muito claro para a gente que a gente tinha que dar um basta no consumo excessivo de ingredientes petroquímicos, de ingredientes clorados, de ingredientes fosfatados, e que a gente tinha que mudar isso, né? A gente tinha também muito claro o propósito de que a natureza, né, tem soluções para vários dos nossos problemas, e que a gente deveria voltar, fazer aquele back to basics, né, e voltar a se inspirar na natureza, né? A gente juntou essas duas coisas, né, um pouco de propósito pessoal nossos, dos fundadores,
com esse buraco, vamos dizer assim, que a gente mapeou no setor, então a gente resolveu criar a IVE no começo de 2018, né? IVE quer dizer terra em Tupi-Guarani, né? Então existe uma lenda muito bonita, né? Que os índios tupis, eles são índios nômades, né? Então eles ficam, na verdade, né? A filosofia, vamos dizer assim, pouco que eu conheço da filosofia deles, eles ficam em busca da sua IVE, né? Da sua terra sem males, né? Então eles ficam procurando locais onde eles consigam se assentar temporariamente, né? Para que eles vivam em harmonia, né? Então a gente gostou muito dessa lenda, né? E trouxe para explicar um pouco aquilo que a gente faz, né? Daqui para frente eu vou dar um pouco de detalhes, né? De como que a gente se propôs a resolver aqueles problemas todos que eu apontei na primeira parte da apresentação, sempre alinhados com o propósito que a gente tinha e sempre tentando buscar muita coerência nessas decisões que a gente tomou e toma a todos os dias na IVE, né? Vocês percebem aí que IVE é um palíndromo, né? Então, você tem o mesmo significado, a mesma leitura, né? Se você lê de um lado ou de outro, né? E o nosso logo traz já ele remete a essa questão da economia circular que é tão importante para a gente, né? Acabar com um sistema linear de consumo, né? E passar um sistema circular de consumo. Acho que vocês vão ver que isso aqui fica bastante claro na nossa abordagem, tá? Então, como é que a gente resolveu atacar aqueles problemas, né? Primeiro, né, isso é um grande lema da nossa marca, né, que a gente se propõe a limpar a casa das pessoas sem sujar o planeta, tá? Isso é possível, tá? E os produtos que hoje existem no mercado, eles não limpam sem sujar. Eles limpam, mas deixam resquícios, né? A questão da embalagem, né, eu acho que eu já dei um pouco de sugestão de como é que a gente resolveu isso, né? De uma maneira muito simples, tá? E eu acho que essa é a beleza da solução que a gente conseguiu colocar em pé, né? As coisas são simples, né? Fáceis de fazer, mas elas são simples, né? Todo mundo vai. Eu não estou vendo ninguém aqui, mas eu tenho certeza que à medida que eu for contando o que a gente fez, as pessoas vão falar: ué, poxa, por que ninguém pensou nisso antes? É verdade, tá? E eu acho que essa é a grande beleza daquilo que a gente está fazendo. Então, com relação à embalagem, o que a gente fez? Ora, se tem 90% de água dentro de uma garrafa de produto de limpeza, pô, vamos concentrar esse negócio, vamos tirar toda a água e vamos usar a água que já tem na casa das pessoas. Então a gente fez aquelas cápsulas pequenininhas que vocês viram na foto anterior, né? São cápsulas de 40 ml, né? São cápsulas plásticas e a gente desenvolveu esses borrifadores, né? Vocês vão ver para que necessidade a gente desenvolveu esses borrifadores, né? Só essa decisão aqui fez com que a gente cortasse 2/3 do consumo de plástico dessa cadeia, né? Então, uma família que consumia 10 quilos de plástico de embalagens de produtos de limpeza por ano, vai consumir de IVE 3 quilos de plástico, tá? Então, é um corte significativo, tá? A questão da embalagem foi interessante porque ela envolveu muito design, né? A gente não sabia como é que a gente ia fazer isso quando a gente começou. A gente tinha uma visão de que a gente não queria vender produto aguado, né? Que a gente queria vender produto concentrado. Mas a gente não sabia como a gente ia executar. Então aqui vem a figura muito importante, que é a figura do designer, né? E eu gosto de trazer esse slide aqui, que é bem toscão mesmo, para mostrar para as pessoas como é que a gente fez o briefing para o designer. Olha, eu não sei o que você vai fazer, né? Quais são as ideias que você vai ter, mas todos esses pontos que estão aí na página são importantes para a gente, né? Primeiro ponto, a gente quer trabalhar dentro dos conceitos da economia circular. Então, as embalagens têm que ser duráveis, né? Elas têm que ser recicláveis e a gente tem que conseguir fazer isso de uma maneira inteligente e economicamente viável, né? Segundo ponto,
Ó, a gente vai vender produto concentrado, tá? Esquece esse negócio de vender produto com 95% de água. Terceiro ponto, eu não sei como, mas designer, você bole aí uma solução que a gente consiga resolver o problema da diluição, porque não tem graça nenhuma a gente concentrar o produto e a gente passar um problema para o consumidor na hora de fazer a diluição e na hora de usar o produto. Esse problema tem que ser nosso, tem que ser resolvido pela gente, senão não tem graça. Quarto ponto, a gente não quer que pareça um produto de limpeza, porque a gente quer que ele seja bonito, né? As embalagens de produtos de limpeza que tem por aí, elas são muito feias, tá? E a gente quer que o produto de limpeza ele saia do quartinho dos fundos, né? E ele vá para a mesa da sala, que é onde acontecem os desastres que precisam de limpeza, né? É no dia a dia. A gente não quer que o produto de limpeza fique confinado lá no fundo da casa, né? E para finalizar, talvez não o ponto mais importante é vamos tomar decisões coerentes, tá? Não adianta nada a gente ser uma empresa com os propósitos que a gente tem e a gente tomar decisões incoerentes na hora de fazer as nossas embalagens, tá? Foi aí então que a gente foi para a prancheta, né? E depois de vários protótipos, de várias apresentações, de vários estágios de projeto, a gente culminou com aquela solução que vocês viram na foto, né? Que ela funciona da seguinte forma, né? Você enche de água a garrafa até uma determinada marca, coloca a cápsula de cabeça para baixo, quando você fecha a parte de cima, o produto cai, né? Aquela cápsula rompe, né? E ela cai na quantidade correta para você utilizar, tá? Vou deixar tocar mais uma vez para vocês verem. Então, enche de água até a marca, coloca a cápsula de cabeça para baixo. Quando você fecha e gira, né, existe uma pecinha ali que ela rompe o revestimento, né, o fechamento da cápsula e ela cai da maneira correta. Então, foi essa solução que a gente teve. Foi isso que o designer apresentou para a gente. Obviamente, eu fico usando muito a questão do designer, é um profissional bastante importante, mas é óbvio que a gente também participou bastante desse processo, né? E eu acho que a gente acertou, porque a gente recebeu uma série de prêmios de design depois que a gente fez o lançamento. A gente recebeu o prêmio da ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagens, a gente recebeu o Brasil Design Awards, a gente recebeu o prêmio Eco do Estadão. Então foram coisas muito importantes, né? A gente nem imaginava, eu nem imaginava, para ser bastante sincero, que existiam todos esses prêmios, mas foi muito gratificante a gente já receber uma, uma chancela positiva daquilo que antes era uma página de PowerPoint, né? E se materializou nessa solução que a gente levou ao mercado e está levando ao mercado, né? A gente não mudou a embalagem desde que a gente lançou. Significa que a fase de projeto ela foi bastante criteriosa para que a gente tivesse como consequência dela, né, como fruto, como entregável dela, algo que de fato a gente conseguisse levar ao mercado e conseguisse atrair os nossos primeiros consumidores, né? Desde o início, o projeto foi pensado na logística reversa. Eu acho que isso é um negócio muito importante, né? Quando você pensa num produto, num serviço, em alguma coisa, e desde o início você está pensando com a cabeça da circularidade, é muito mais fácil do que você pegar um produto hoje que ele não é circular, que ele é linear, e você precisa fazer a circularização de um produto linear, tá? Não é impossível, obviamente, né? Existem grandes exemplos que eu acho que podem ser citados aí pelos especialistas que devem falar aqui para vocês, mas é muito mais fácil quando na fase da concepção você já pensa na questão da circularidade, né? A gente tinha um grande desafio nesse projeto, né? Que justamente na época que a gente começou, a questão das cápsulas, ela ganhou as páginas de jornais de uma maneira negativa, né? Principalmente relacionado às cápsulas de café, né? Então a gente pensou bastante se a gente iria usar o termo cápsula ou se a gente iria procurar um outro termo, e a conclusão que a gente teve, não, vamos jogar limpo, vamos usar cápsula.
e vamos explicar para o mercado que aquilo que a gente está fazendo nos produtos de limpeza com as nossas cápsulas é muito diferente, sob o ponto de vista ambiental, do que está sendo feito com as cápsulas de café, né? A IVE, as cápsulas da IVE, elas retiram a embalagem do meio ambiente, né? Vocês viram lá, a gente retira 2/3 do plástico que a gente usa, concentrando os produtos dentro das nossas cápsulas, né? As cápsulas de café, elas acabam gerando embalagem adicional. Existe um cuidado muito grande das empresas que trabalham com isso, mas a gente fez questão de conseguir explicar para o consumidor que eram coisas diferentes, né? E eu acho que teve um grande trabalho feito desde então pelas empresas que vendem cápsulas de café, grandes iniciativas, né? Para que o impacto ambiental das cápsulas de café fosse reduzido, e eu espero que ele seja reduzido, tá? E a gente pensou na logística reversa desde o início, né? Se vocês tiverem um dia a oportunidade de ter uma cápsula da IVE nas mãos, vocês vão ver que elas foram feitas levemente cônicas, né? De modo que elas podem ser empilhadas, né? Quando você empilha, você reduz a necessidade de espaço. Então, você pode ter, na mesma caixa que a gente entrega as cápsulas, que é uma caixa como se fosse do tamanho dessa que está aí na tela, é uma ilustração, mas eu acho que dá uma visão interessante. Você pode ter na mesma caixa que você recebe os produtos, você pode ir acumulando as cápsulas vazias, e a gente tem um programa de logística reversa, onde a gente manda um voucher para os nossos assinantes e eles mandam de volta as cápsulas, e as cápsulas são reinseridas no processo de fabricação de novas cápsulas, tá? Então, como eu falei, desde o início a gente pensou nisso. Imagina se a gente não tivesse feito as cápsulas meio cônicas, ia ser mais difícil de você empilhá-las, então ia ser mais difícil da gente fazer esse processo, ou ia ser pelo menos mais caro da gente fazer isso, tá? Esse foi, falei bastante no primeiro problema, tá? Os outros problemas são mais fáceis de resolver, mas essa questão da embalagem era bastante importante para a gente, tá? Então, a gente parou de vender produto com água, né? Concentrou ao máximo, colocou dentro de cápsulas, inventou aquela garrafa para que a água da bica fosse utilizada e o produto tivesse diluído na quantidade correta, e depois as cápsulas fazendo essa circularidade, né? Importante comentar que aqueles nossos borrifadores, né, eles são bem resistentes, então a gente não precisa mandar aquilo todos os meses para os clientes. Na verdade, a gente manda uma vez só, né? E eles são feitos de maneira que eles tenham o que a gente chama de uso permanente, são borrifadores permanentes, né? A gente já tem assinantes aí há quase 3 anos e que estão com o mesmo borrifador desde então. Bom, vamos mudar de página aqui, vamos falar dos ingredientes, né? Vocês lembram que um grande problema que a gente tinha mapeado era o fato dos produtos de limpeza de mercado utilizarem de maneira muito larga ingredientes sintéticos, né? E um consumidor já preocupado com os impactos na sua saúde e no meio ambiente desse tipo de ingrediente, né? Para a gente foi relativamente fácil isso, porque a gente já trabalhava com ingredientes 100% naturais há bastante tempo, né? Desde a nossa empresa de B2B, então a gente trabalhava com os terpenos, com muitos óleos essenciais, né? A gente faz o upcycling de cítricos, de terpenos cítricos, a gente usa muito terpeno cítrico na nossa fabricação. Então, essa parte foi fácil, né? Me dá muito orgulho dizer que a IVE tem produtos certificados pela ABNT, a gente tem o primeiro desinfetante com princípio ativo natural certificado pela ABNT, né? Então, são produtos que funcionam, né? Porque já foram utilizados para limpar hospitais, agências bancárias, shopping centers, concessionárias e assim por diante, tá? A terceira solução, né, eu falei que eu ia mais rápido agora, né, a questão da embalagem, que acho que pelo fórum precisava ser explorada de maneira mais longa, né? Lembrando que o terceiro problema qual era? Era a falta de comodidade na compra, né, e no consumo desse tipo de produto, né? O que a gente fez, né? Talvez não exista um produto com características de consumo mais recorrente do que o produto de limpeza, né? Todo mundo já sofreu aí, não sei, WhatsApp da faxineira,
ligação da empregada, ou então mesmo ligação das esposas ou dos esposos, né? Olha, precisa comprar lava-roupa, olha, precisa comprar desinfetante, acabou, né? A casa, de fato, ela dá uma bela travada se ela fica sem produto de limpeza, né? Então, o que a gente pensou? Vamos transferir o consumo de um produto, né? Vamos fazer disso um serviço, né? Vamos vender um produto como se fosse um serviço, que é esse conceito de Product as a Service, né? E vamos oferecer assinatura, né? Porque produto de limpeza acaba todo mês mesmo, então todo mundo precisa repor e repor e repor, então vamos oferecer essa comodidade para os consumidores, tá? Então é isso que a gente faz, né? Então a gente faz isso de uma maneira acessível, né? Se vocês hoje forem acessar o nosso site, né, vocês vão ver que os preços dos nossos produtos são bastante competitivos, né? Isso é uma questão muito forte de crença de nós fundadores da empresa, né? Que temos propósito muito forte de querer, de fato, melhorar as características de consumo desse setor que é tão importante. Então, não adiantaria nada a gente conseguir fazer isso tudo e chegar no mercado com um preço que fosse 5, 6 vezes maior do que o preço de produtos comuns, entendeu? A gente ia acabar que a gente ia ter o nosso propósito frustrado, porque ninguém iria comprar um produto com preço tão mais alto assim, né? Então, se vocês fizerem uma análise detida, vocês veem que os preços dos produtos da IVE eles são bastante similares aos concorrentes sintéticos de mercado, né? E por fim, né, as cápsulas são desse tamaninho, é muito mais fácil de guardar, então você pode pegar o armário da despensa que você guardava produto de limpeza e pode fazer outro uso para ele, né? Foi dessa maneira, então, que a gente resolveu, né? Quando você parte para esse sistema de Product as a Service, né, você faz uma migração, vamos dizer assim, na filosofia da empresa, né? Porque a maior parte das empresas, né, ela tem, vamos dizer assim, a porção mais importante da sua jornada com os seus consumidores, ela termina na venda. Então, as empresas fazem tudo para vender, né? E depois que vende, você tem aí um refresco, vamos dizer assim, né? Quando você faz assinatura, quando você faz Product as a Service, você muda de uma mentalidade de venda de produtos para uma mentalidade de gerenciamento de lealdade, vamos dizer assim. Em inglês é sempre mais chique, loyalty management é bem mais chique do que gerenciamento de lealdade, que é o quê? A venda, né, quando você faz a venda de uma assinatura, né, não significa que sua jornada com o seu cliente ela terminou. Pelo contrário, ela está começando, né? E você tem que se preocupar e se esmerar muito para que essa jornada ela seja infinita, né? Porque aí você não vai precisar adquirir de novo um novo cliente, algo que é tão caro hoje em dia, né? Principalmente para nós que somos marcas de direct to consumer, né? A IVE, então, ela vende seus produtos pelo site, né? Então, você entra lá no ivebrasil.com, você seleciona os seus kits de assinatura, seleciona as suas cápsulas e você recebe as cápsulas em casa. Eu acho que eu tenho uma página que eu vou mostrar isso. Mas isso aqui é uma mudança de mindset bastante importante, né? Que faz com que o fundador, o empreendedor, ele tenha que investir grande parte do seu tempo para colocar isso aqui na cultura da empresa, né? Numa empresa de assinatura, você mais do que nunca precisa atender muito bem o seu cliente, porque senão ele vai cancelar, vai churnar, né, no jargão do mercado, e aí você vai ter que trazer um novo cliente de novo, vai ter que explicar tudo de novo, vai ter que fazer todo o processo de aquisição, né? E isso fica muito mais difícil de ser feito, é muito mais difícil você adquirir um novo cliente do que você manter um que você já adquiriu, tá? Quis trazer esse conceito aqui porque eu acho que é bastante importante também para ilustrar o que é o Product as a Service, né? Todo mundo fala por aí. Então, como é que funciona a IVE, né? Você faz
a compra online, né, no nosso site. Os produtos são entregues na sua casa. Você abre a caixa, que vai vir já com os borrifadores. Você usa a água que está na bica da sua cozinha, do seu banheiro. Coloca a cápsula daquele jeito que a gente falou, né? E você está pronto para limpar com segurança e usar o seu tempo para outra coisa, porque você não vai ter que mais ficar carregando produtos de limpeza para cima e para baixo, né? Eu nem comentei, né? Mas é engraçado você ver na fila dos mercados as pessoas separando produto de limpeza de produto de gênero alimentício, porque no fundo ela sabe que se aquilo ali misturar pode dar confusão, né? Então a gente diz que IVE ela ataca aqueles 3 pontos, né, que a gente tinha, as 3 dores que a gente tinha levantado lá atrás. Então ela é melhor para o planeta, né, na questão do plástico, na questão das embalagens sustentáveis. Ela é melhor para você, porque ela só usa ingredientes naturais, e ela é muito mais conveniente pela questão das cápsulas e da assinatura do Product as a Service e do supply recorrente de produtos, né? Esse aqui é um exemplo, né, de um kit, né? Só lembrando, a gente tem cinco produtos, né? Multiuso, limpeza pesada, desinfetante, lava-roupa e lava-louça. E, by the way, hoje a gente lançou o 6º produto, que é o limpa-piso, né? A gente, no nosso site, a gente prepara alguns kits, né? Então, esse aqui é um kit de 9 cápsulas, que vem com os 4 borrifadores, custa R$ 62,00, então é para quem mora só. Então, tem 3 lava-roupas, 2 desinfetantes, 2 multiusos, 1 lava-louça e um limpeza pesada. E aí você vai fazendo os kits maiores, faxina para quem mora com mais alguém, faxina para casa cheia e assim por diante, tá? Sempre vale aqui explicar que ninguém limpa a casa da mesma maneira que o vizinho, né? Então, toda a nossa oferta, né, todo o nosso modelo comercial, ele é feito para dar muita flexibilidade, né? Então, você pode escolher um desses kits, ou você pode montar um kit completamente com a sua cara, você pode mudar isso a qualquer maneira, você pode fazer uma assinatura que você vai receber mensalmente as cápsulas ou bimestralmente as cápsulas. Você pode interromper se você tiver com muita cápsula, você pode escolher a nova data de faturamento. Então, existe uma flexibilidade muito grande, porque isso é muito relevante para quem trabalha com assinatura, né? Logo no lançamento, a gente foi bastante surpreso. Isso aqui foi uma das maiores surpresas que a gente teve desde então. Foi que naqueles próprios relatórios onde a gente consumia as tendências, a gente foi apontado como uma empresa que de fato estava, vamos dizer assim, entregando um produto que conversava com as tendências, né? Então a gente foi apontado no relatório do Euromonitor de top 10 tendências de consumo de 2019 como uma empresa inovadora que estava liderando a sua jornada para minimizar a utilização de plásticos de embalagem. Então a gente está lá na página 65, né? Eu tenho, obviamente, um exemplar impresso dessa página perto da minha mesa, né? No começo do ano, outra coisa que também foi bastante importante, a gente abriu a IVE nos Estados Unidos, né? Passamos por uma aceleração lá em Austin, que é uma cidade muito bacana, e levamos esse conceito para os Estados Unidos, né? Estamos exportando os produtos daqui por enquanto, né? Mesmo para o mercado norte-americano, que é um mercado muito desenvolvido, né? Um mercado mais competitivo no sentido de já ter outras marcas utilizando ingredientes naturais. Essa é uma abordagem, essa abordagem que eu mostrei para vocês agora é uma abordagem extremamente inovadora, né? Bom, estou indo já para o final da apresentação, né? Essa é uma frase que a gente gosta muito de usar, que eu gosto muito de usar pessoalmente, que insanidade é você fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes, né? Era nessa insanidade, perdão, que a gente via essa indústria sendo suprida, né? Esses consumidores consumindo esse tipo de produto, e a gente resolveu, de fato, não fazer as mesmas coisas, já que a gente precisa de resultados diferentes. Então, a gente resolveu fugir dessa insanidade, né?
O convite que a gente faz a todos é: venham para esse nosso novo jeito de estar no mundo, né? Afinal de contas, isso é o mínimo que a gente tem a fazer, né? E essa aí é uma hashtag que a gente tem usado muito nesse momento de pandemia, né? Que a gente vem passando por tudo isso que a gente está passando. A gente vem convidando as pessoas, né, a refletir. A gente acredita que nós, como marcas, a gente tem um objetivo, uma razão de ser maior do que só ficar vendendo produto. Então, a gente vem chamando os nossos consumidores, vem se unindo com outras marcas para justamente tentar encontrar exemplos práticos de coisas que a gente fazia e que a gente não deve mais fazer, de coisas que a gente fazia de um jeito que a gente deve mudar o jeito de fazer, e de coisas que a gente não fazia e que a gente deve fazer, porque isso de fato é o mínimo, né? A gente tem que sair desse período todo que a gente está vivendo com algum tipo de reflexão e algum tipo de evolução, tá? Bora mudar o jeito da gente estar no mundo? Sejam bem-vindos à IVE. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu deixo aqui meus contatos. Foi um prazer dividir a nossa história com vocês. Excelente, Marcelo. Muito obrigado por apresentar a sua jornada, né, de conhecimento. Eu acho que não basta você falar e apresentar um produto final, mas também entender como que você chegou nesse produto, né? Isso vem de missão e visão e de muitas outras coisas, mas o que a gente estava buscando com essa apresentação era justamente isso, né? Entender como que uma empresa se posiciona no mercado, tem um novo modelo de negócio dentro de um setor já estabelecido, com esse modelo de Product as a Service e com foco realmente na redução e usando produtos, né, material que não seja tóxico para o meio ambiente. Inclusive, essas são frases, essa parte tóxica incluída dentro da própria definição de lixo zero, de Zero Waste, da definição. Então, é um alinhamento muito, muito bacana. Infelizmente, a gente não tem tempo para perguntas, mas muito obrigado, viu, pela sua apresentação e a participação, e parabéns por tudo que você fez aí. E obrigado, não vejo a hora de poder começar a consumir a IVE. Até hoje não comprei, mas você já me convenceu. Valeu, viu? Legal. Obrigado. Foi um prazer, cara. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.